ela vai, ela vai trazer uma compreensão maior no sentido de delinear os conceitos, e os conceitos levando aos significados. Então, você tem a teologia sistemática, que ela vai abranger todo o pacote. Vamos lá. A teologia sistemática, ela organiza, porque, veja bem, gente, a teologia nasceu, por que pareça, na mitologia grega. Não que nós usemos a mitologia grega, por favor, não pense assim. Mas ela nasceu lá, porque teologia é Theos, Deus, né? No caso das mitologias gregas, um Deus morto, um Deus que não existia. Quando chega o cristianismo, então se aplica a palavra Theos a Deus por uma questão cultural. Tem que explicar isso 1000 vezes, porque tem uma turma aí de não crentes e incrédulos que batem forte. A Bíblia é fundamento grego, não sei o quê, veio da... Meu Deus do céu, chega até a ser uma ignorância, né? Nós usamos por historicidade as expressões gregas, porque lá atrás nasceu assim. Então, quando se refere a Theos, Theos, na mitologia grega, são os deuses pagãos, os deuses mortos, que não existem, são fruto da mente humana. Quando se fala em Theos no cristianismo, então se refere a Deus, ou El Shaddai, Elohim, no hebraico, no aramaico. A teologia sistemática, ela vem trazer uma divisão embasada em três pontos, né? É uma tríade da teologia sistemática, que são os princípios, são os dogmas e são as doutrinas, né? Então, princípios, dogmas e doutrinas são previstos na palavra de Deus, essas expressões. Nós vamos trabalhar na outra aula a questão do princípio em si, a questão dos dogmas em si e a questão das doutrinas. O que uma significa, o que outra não significa, são palavras que parece que, por exemplo, quando você fala em dogmas e doutrinas, parece que é a mesma coisa, né? Mas não é não, elas têm diferença sim. Uma completa a outra, uma ramificação da outra, e vai para aí afora. Então, a característica da teologia sistemática, ela é muito mais objetiva, porque ela destrincha, né? Ela pode ser de refutação e pode ser de apologética. Quando eu falo em refutação, quando é uma teologia que refuta, é uma teologia que combate, que ela vai pegar como base um ataque herético, por exemplo, ela vai trazer elementos que vão de encontro com aquelas afirmações que ela entende que não está prevista na ortodoxia da palavra de Deus. Agora, quando ela é apologética, ela pega um tema e ela vai para cima para defender tipo uma tese. É por isso que na patrística, pessoal, há uma divisão entre os pais polemistas e os pais apologéticos. Entre eles, os pais gregos, os pais nicenos, pós-nicenos, pré-nicenos, os pais romanos, latinos, né? Então, houve duas fases aí. A primeira fase foi quando, no primeiro século, Marcião e outros como... Depois veio Montano, né? Veio Mano, os maniqueístas, os montanistas. Eles vieram com ideias, por exemplo, a doutrina do docetismo, quando Jesus era só uma aparição, não foi um homem em si, né? A ideologia marciana, que Deus do Velho Testamento foi um Deus cruel, o do Novo, né? Outro Deus. Então, para isso, os pais da igreja, os patrísticos, os que seguiram logo após os apóstolos, eles tiveram que levantar, entender o que estava acontecendo e ir nos originais, com os copistas, com os amanuenses, e trazer princípios mais bíblicos para combater aquela situação. No começo foi polêmico, daí porque nós temos os polemistas, não é? Mas depois, na segunda parte, já foi os apologéticos, quando aí eu vou ter Irineu de Leão, eu vou ter Ambrósio, eu vou ter o próprio Agostinho de Hipona, no quinto século, depois que ele se converte, ele vira também um apologeta, né? Ele vai escrever Cidade de Deus, né? Então, esses homens todos, aí você vai ter depois do século XIII Tomás de Aquino com a Súmula Teológica. Todos esses princípios estão dentro do bojo da teologia sistemática. É ela que explica exatamente esses pontos. Aquilo que é polêmico, aquilo que é apologético e aquilo que se refuta, embasado na tríade de princípios, dogmas e doutrinas. Aí você tem toda uma contextualização. Aí, olha o contexto, porque a palavra texto vem de tecido, tecer, entrelaçar. O contexto é o que vem,
a ideia que eu mostrei desse bordado. Eu tenho o texto, eu tenho o tecido por baixo, esse verde claro, e eu tenho bordado por cima, é o contexto, que vem junto com o texto. Está pegando, pessoal? Junto com o texto. Então, não é só ver o paninho, é verdinho. Não. O que está escrito aqui? Está escrito Moura, J. Moura, que é um amigo do pastor Eliseu. E aqui está a simbologia da igreja que ele dirige, que é a CB Shalom. Então, desculpa. Então, você vê aí que aqui tem um texto, o tecido, e o contexto que está em cima do tecido. A teologia sistemática, ela parte dos textos, que eu já expliquei, exegética, para o contexto, que aí você vai envolver a hermenêutica, a retórica, a oratória, a argumentação, você vai envolver até mesmo a homilia, né? Tudo isso está dentro do contexto da teologia sistemática. Ela é maravilhosa por isso, porque ela traz toda essa compreensão que nós necessitamos. Bom, a gente trabalhou já, eu acho que agora o último toque para a gente encerrar essa aula, a gente já trabalhou a sinopse, né? Trabalhamos também a teologia exegética, trabalhamos a teologia sistemática e agora o último momento da aula, que é a teologia prática. A teologia prática, ela tem o sentido de colocar em ação tudo que se ensinou a respeito, porque a teologia sem ser prática, ela é apenas mórbida, ela é uma teoria, mas a teologia ela é prática. Então, veja assim, a função primordial da teologia prática é reunir princípios da teologia e conduzi-los na perspectiva das atividades dentro da sociedade. Aí é quando a teologia começa a exercer uma influência dentro da sociedade. Quando aquilo que se prega, que se ensina, que se fala, vai ter uma resposta imediata na comunidade em que se está aplicando aquela teologia. A teologia do amor, do perdão, a teologia da salvação, da santificação, da aproximação, da redenção, da regeneração, olha, muita coisa. Mas ela torna-se útil quando ela começa a ter o sentido prático. E quando a palavra deixa de ser uma escrita, na verdade, é quando a palavra deixa de ser escrita, ou uma escrita, e torna-se viva na vida cotidiana. O impacto que a teologia exerce sobre um determinado povo ou sociedade define o compromisso de sua prática coerente. Podemos também assegurar que a teologia prática torna as verdades do Evangelho em comunicação que resulta em ações. Sua realização na sociedade traz uma proposta de santidade na comunidade. Teologia prática é o próprio Evangelho em ação. Veja que, por se falar em teologia prática, em religiosidade prática, veja bem as antigas religiões, as práticas que eles tinham na conduta de sacrifício humano. Veja que quando, no caso de Abraão, ali, além de Deus gerar uma promessa e classificar Abraão como amigo de Deus, Deus está apontando para uma prática que ele condenava, que é o sacrifício humano. Não há sacrifício humano em toda a história bíblica, a não ser o de Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus, portanto, deu-se a si para resgatar muitos. Ele que era sem pecado, deu-se pelo pecado de todos. É a única exceção que existe nisso. Mas, em contrapartida, a gente vê o sacrifício de animais como tipo o cordeiro que apontava para o Cordeiro Jesus, o Cordeiro de Deus, não é verdade? Então, a teologia prática ela vem para sanar esses desvios. Havia também na praticidade religiosa dos povos antigos, por exemplo, os celtas, os druidas, os vodus e todos mais, práticas de sacrifício humano, já falei, práticas de orgia sexual. Dentro de um conceito, de um segmento do druismo no povo nórdico, havia lá sacerdotisas que se prostituíam em culto, era o culto que prestavam. A questão do êxtase, do prazer, era como se fosse um recebimento de um espírito, uma coisa assim. Claro que era sexo e suas opções de prazer que há dentro da sexualidade, mas eles usavam isso como coisa religiosa. Por isso que a Bíblia vem bem clara mostrando a questão sexual dentro dos princípios. Quando a teologia torna-se prática, ela começa a ter algum tipo de participação na decisão de pessoas
em se tratando de igreja, de comunidade local. Olha, um púlpito pode ter a teologia exegética, ela pode ter exegese, a teologia de uma igreja pode ter muita boa hermenêutica, uma homilia essencial, uma retórica primaz, uma oratória suprema, mas se ela não for prática, ela perde o sentido de ser teologia, porque ela torna-se uma teoria ouvida e admirada, mas não uma coisa assimilada e praticada. Então, quando eu tenho uma teologia prática, eu vou bater nesse tecla até você entender. Não adianta você fazer esse seminário, você está agora no módulo 1, depois o módulo 2, depois o módulo 3, aí você passa para o segundo bloco, e você vai fazer 4 anos, com quase ou mais de 3.000 horas de estudo. Para quê? Para dizer que tem um diploma? Para dizer que você galgou uma posição teológica? Ou tem uma boa teoria para se explicar? Olha, será um desperdício de tempo. Eu entendo que você aprende teologia para torná-la prática, para que a comunidade a qual você serve e aquela que vem aos cultos para ouvi-lo, ou ouvi-la, vai ser impactada pelaquela palavra, os direcionamentos que Deus dá, os apontamentos que Deus faz, os conceitos bíblicos, os princípios bíblicos, as chaves bíblicas. Tudo isso tem a ver com uma teologia prática que desponta na comunidade. Olha, um pastor local, uma missionária, uma pastora local que não tem esse alcance na comunidade, ele é um boneco de púlpito, ele é um fantoche de si mesmo. No momento em que eu prego, não é que eu estou manipulando a sociedade, não é que eu queira controlar, dominar a sociedade, mas eu ofereço subsídios para que as pessoas pensem, e pensem bem, e decidam pelo bem antes de decidir pelo mal. Ora, se eu puder pregar em uma congregação e salvar muitos, e conduzir muitos para uma vida plena em Deus, se eu conseguir pregar uma mensagem que possa impactar uma sociedade, a política, até as finanças, apesar que o púlpito não é lugar de coisa financeira, mas como princípio sim, eu vou estar dando uma grande contribuição àquele povo. Quando os puritanos, tirando o viés político deles, que é terrível, mas eles, quando eles tinham a praticidade, eles que determinaram algumas coisas que hoje tornou-se alguma coisa meio moralista, mas era necessário para aqueles dias. Evitou-se muita prostituição, alcoolismo, drogas em si, no caso das drogas não medicinal, né? Porque a mensagem puritana era forte nessa hora. Só que eles exageravam, né? Bom, eles tinham as razões também. No século XVII, XVIII, eles proibiam as pessoas de ir aos teatros, né? Às orquestras sinfônicas, porque era muita... Apesar que o teatro tinha muita maldade, tinha muita pornografia, tinha muita... então era indecente. Nesse ponto, eles tinham razão. Bom, na verdade, o que eu quero falar não é a questão do que pode e que não pode. É a praticidade da teologia ou a teologia prática. Aqui no texto eu coloco mais o seguinte, sim, mas a seguinte coisa, é quando a palavra deixa de ser escrita e torna-se viva na vida cotidiana. Lembra quando Esdras voltou, né, do cativeiro, Esdras, Neemias e Zorobabel? Esdras ficou por conta de passar a lei, as pessoas ficavam de manhã até a tarde, em pé, às vezes, ouvindo a sede da palavra. E depois esse grupo reproduziu essa palavra, tanto é que Israel está lá hoje, fiel a Deus, né? Temente a Deus, servindo a Deus com alegria, por causa dessa praticidade com a qual, desde o pós-cativeiro, pós-exílio, né, o Israel se prestou. O impacto que a teologia exerce sobre um determinado povo ou sociedade. Eu já falei, se a sua teologia não está impactando a sua comunidade, você está perdendo o seu tempo e está fazendo as pessoas perderem o tempo delas também. Então, essa praticidade é muito importante, que ela tem que ser coerente. Aliás, a linha do púlpito com a linha pessoal de vida e com a linha do povo, ok? Podemos também assegurar que a teologia prática torna as verdades do evangelho em comunicação. E resulta isso do quê? Em ações. Sua realização da sociedade traz uma proposta de santidade na comunidade. É a teologia prática, é o próprio evangelho em ação. Eu gostei desse próprio evangelho em ação. Bom, aula número 9 do módulo 1 do bloco 1 de Introdução à Teologia.
Você agora vai ter um resumo para fazer, e, se eu não me engano, tem uma provinha aqui ainda. Deixa eu ver lá, deixa eu conferir. Temos uma prova, sim, temos uma prova para fazer aí. Vamos tentar fazer, então? Tá fácil, não tá difícil, não. Vamos lá. A prova vale 0,25 cada resposta para você fazer um ponto aqui, tá vendo? Ok. O que é compêndio teológico? A. Conjunto de disciplinas teológicas. Pega a caneta e vai fazendo já o gabarito para você passar para o professor aí, ou para o monitor da classe, tá? Coloca a prova número 9. Aliás, é a prova número... Deixa eu ver aqui. Número 8. É porque o capítulo é 9, né? Mas é número 8. Porque é a primeira introdutória, né? Não conta. Então, número 8. Prova número 8. O que é o compêndio teológico? A. O conjunto de disciplinas teológicas. B. Uma apostila. Ou C. Um debate. Veja qual é a resposta e coloca no gabarito teu para entregar para o monitor. O que é exegese? A. É formar uma doutrina. B. É defender uma heresia. C. É a interpretação da palavra em si. Está bem claro, essa aí está fácil de fazer. 3. O que é hermenêutica? Interpretação do texto. Interpretação da palavra. Arte de pregar. O que é hermenêutica? Eu falei, lembra? Está na aula isso aí, eu falei que era hermenêutica para você. A lição, quesito 4, o que é teologia prática? A. É passar o dia preparando o sermão? B. É o contato com o povo, aplicar na sociedade as verdades públicas sociais? C. É praticar uma gincana bíblica? O que você acha? Bom, a prova está aí, faça, leia de novo agora, está na apostila, faz o gabarito, entrega aí para o monitor. Deus te abençoe. A gente se vê na aula número 10, tá bom? Até daqui a pouco, em nome de Jesus.